Irmãos, hoje nós estamos aqui para estudar a lição de número 10, 4 de março de 2012. Daniel interpreta um enigma para o rei Belsazar. Então, é um texto por demais conhecido de vocês. Já preguei nesse texto aqui várias vezes. E, recapitulando, esse texto fala daquele banquete do rei Belsazar, que em 1979, quando Billy Graham esteve no Brasil, fazendo uma cruzada evangelística, pregou nesse texto, e o título da mensagem foi O Carnaval da Morte. Então, foi uma pregação que, embora não estivesse presente, mas depois, recobrando através de uma gravação em fita cassete, eu jamais esqueci a temática desenvolvida pelo Billy Graham naquela cruzada evangelística em 1979 no estádio do Maracanã. E ele então abordou esse texto de um modo muito próprio e evangelístico, que fez, obviamente, uma contextualização de respeito ao carnaval, que era uma grande festa, né? E agora já celebraram lá no Brasil o carnaval de 2012, todos os anos tem uma celebração anual, e ele fez uma comparação com o carnaval feito pelo rei Belsazar. Só que deu o título de O Carnaval da Morte, The Carnival of Death. Eu me lembro, né, que ele disse que o Rio é conhecido ao redor do mundo por causa do seu famoso carnaval. Essa foi depois, quando ele introduziu a mensagem, eu me lembro dessa frase: Rio is known throughout the world because of his Mardi Gras Carnival. Eu me lembro aliás, eu lembro quase da mensagem toda. Eu ouvi tantas vezes. E então ele fala acerca desse texto. E é o texto que nós vamos estudar hoje. É um texto muito interessante. Por quê? Primeiro, é um texto que nós estamos vendo na sequência dos textos históricos. Então, na sequência dos textos históricos, Daniel tem uma parte do seu livro que é dedicada estritamente à história. Ele aborda, vou ficar mais de frente aqui, melhor. Ele aborda, vocês do lado aqui é bem ficar, na frente é melhor. Ele aborda essa questão do aspecto histórico do seu reino, no qual a gente percebe há uma intervenção divina sucessiva, e ele vai narrando da perspectiva teológica o que está acontecendo. Então, dentro de um reino pagão, a gente percebe o perspassar de uma abordagem estritamente teológica, mostrando que Deus está envolvido com esse grande império, que é, até aqui, no capítulo 5, o Império Babilônico. Então, é um império que faz com que Daniel e seus amigos sejam deslocados para lá, e eles vão para lá com o propósito não apenas de participarem da história, mas vão para lá fazer história. Ou seja, através da vida deles, acontecimentos ocorrem que eles mudam e interferem divinamente na história. Esse é o belo, é a chave para você analisar toda essa parte histórica do livro de Daniel. Então, reino e história estão entrelaçados, de modo que a partir da vida desses homens é que a história vai se desenvolvendo, e eles têm, junto com Deus, uma participação ativa na história, mostrando que eles podem, de certa forma, nas mãos de Deus, moldar certos aspectos da história. Porque Deus faz intervenção por causa deles. E eles são os elementos decisivos para interpretar para um povo de cosmovisão pagã o que está acontecendo da perspectiva da teologia verdadeira. Da teologia, ou seja, do modo como o verdadeiro Deus conduz a história. Daí a gente percebe que há um conflito entre cosmovisão pagã, que tem a sua concepção de uma multiplicidade de deuses,
cada um com um departamento para poder governar no universo, e a cosmovisão do Deus único, que é a cosmovisão que Daniel leva para lá, que é exatamente o Deus soberano que está acima de tudo, que criou todas as coisas, e está aí que existe a diferença entre deísmo e o teísmo. O deísmo diz que há um Deus, que também não precisa necessariamente ser um Deus pessoal, que criou o mundo e o abandonou às leis da natureza do universo, não intervém mais nele. O teísmo já é exatamente um ponto além, é a visão bíblica de que existe um Deus criador pessoal, cujos atributos, como Paulo depois vai dizer, se veem na própria criação e está intimamente vinculado com essa criação, no sentido de preservar a sua existência fora da criação. Não é um panteísmo, né, o panteísmo já diz que Deus o universo é o corpo de Deus e Deus é a alma do universo. Então aí é uma mistura aí, de modo que Deus é a mãe natureza, como a cosmovisão pagã contemporânea vem dizer, e não tem nada a ver. Deus é o criador do universo, se distingue dele, mas tem total e absoluto controle sobre esse universo. Isso vai fazer com que a história, do ponto de vista geopolítico, tenha uma certa formatação que é, de certa forma, condicionada à vontade e ao querer absoluto de Deus. E exatamente essa é a perspectiva dessa parte histórica e depois da parte profética do livro de Daniel. Estamos vendo a parte histórica e essa parte profética, a partir do capítulo 7, vai ficar lá para frente. Outra característica que o livro de Daniel tem, do ponto de vista linguístico. Em quantas línguas o livro de Daniel foi escrito? 2 línguas, hebraico e aramaico. Tá? Guardem bem essa informação. O livro foi escrito em hebraico e aramaico. Por quê? Aramaico era a língua dos babilônios, os caldeus. Tá? Daí então ele vai para lá para aprender a língua dos caldeus, e uma das características do livro é que a partir do capítulo 2, versículo 4, parte B, na segunda cláusula, nós vemos que o livro começa a sua parte aramaica e vai até o capítulo 7, versículo 28. 7, 28, exatamente. Então, essa porção aqui do capítulo 5 está escrita em aramaico. E aí, então, nós vamos estudar o capítulo, quero a interatividade de vocês, porque existem aspectos importantes que a gente sempre destaca ao estudarmos o livro, e é importante que a gente tenha essa visão para poder estudar a história, tendo toda essa perspectiva. Deus está interessado na história, Deus está não somente interessado, mas conduzindo os reinos da história e intervém na história segundo lhe apraz. Essa intervenção pode ser, de um certo modo, benéfica para aqueles que são atingidos por essa intervenção e são vasos da misericórdia de Deus, como também alguns que são atingidos na história como vasos da ira de Deus. E aqui, pelo que nós vemos, Belsazar é um vaso da ira de Deus. Deus não mostra a Belsazar a mesma benevolência que mostrou com Nabucodonosor, tendo toda a paciência para entrar no seu paganismo e transmutá-lo numa visão bem mais salutar da soberania de Deus. Que no capítulo 4 a gente percebe que a visão de Nabucodonosor se torna definitivamente uma visão com uma teologia bem mais cristalina do que aquela lá do início, quando ele interage pela primeira vez com esses moços que vêm de outro mundo, de outro país, para poder ensinar essa visão do Deus verdadeiro, a verdadeira teologia para ele. Então ele tem uma visão bem que vai se aclarando, vai como aquele milagre da cura que Jesus fez quando jogou lodo nos olhos do homem, que foi
paulatinamente recobrando a visão. As últimas frases aqui de Nabucodonosor, né, ele vê que Deus realmente é um Deus soberano, e a Epístola Universal de Nabucodonosor, no capítulo 4, retrata isso, e o último versículo diz: agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. A humilhação de Nabucodonosor foi uma humilhação que visou a sua conversão. Os 7 anos que ele passou foram terapêuticos. Agora, Belsazar já não tem a mesma benevolência que o seu pai. Totalmente, o tratamento que Deus dá é totalmente, um tratamento rápido, porque tudo quanto ele já ouvira falar acerca do que Deus fez na vida de Nabucodonosor, era aquilo, não, ele era refratário, não dizia respeito a ele. Como diz um certo escritor acerca de Judas Iscariotes, o homem vivia perto de Jesus, viu coisas que nós não vimos, mas a luz de Jesus foi tão intensa que, em vez de iluminar, cegou os Iscariotes. Daí ele ser aquele vaso da ira que foi. E aqui, do outro lado, vemos Belsazar. E a primeira pergunta é: quantos homens fora suas mulheres e concubinas o rei Belsazar convidou para a sua festa, e o que ele mandou buscar? Então, versículos 1 a 3 nos dizem, vamos aqui ler a NVI, nova versão internacional, diz: certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Encheu mesmo a cara, Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, no caso aqui o seu pai, que, como eu falei para vocês, o termo aqui, pai, no aramaico aqui, pode significar tanto pai no sentido literal, como um predecessor. Pode ser o avô, pode ser o bisavô, E então não significa necessariamente o predecessor imediato. Como fala lá na frente, fala com Davi, teu pai. E andou nos caminhos de Davi, seu pai. E o indivíduo já está muitas gerações depois. O Cristo lá na frente é chamado filho de Davi. Significa que Davi era o pai, predecessor imediato dele. Essa palavra é usada dentro do hebraico e do aramaico com essa conotação bem mais ampla. De modo geral, a gente pode considerar como sendo pai imediato, ou como registros históricos nos mostram que ele pode ser, na realidade, um predecessor, um descendente, ou sucessor de Nabucodonosor, que não se fala na sequência dos reinos aqui. E então, o Belsazar, que também é um nome vinculado com Deus Bel, Bel, que é Belsazar, Bel proteja o rei. Então, tem toda uma significação e uma conotação. Assim como os nomes hebraicos têm uma conotação, Daniel, Deus é meu juiz. Também os nomes que foram colocados aqui nos cidadãos aqui da Caldeia têm um significado vinculado aos deuses dele. E o que ele fez? Ele bebia vinho, enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que seu predecessor, que seu pai Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os nobres
as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Qual o grau de afronta que a gente percebe há nesta ação do rei Belsazar? Ele está envolvido num banquete, numa festa, e chama os grandes do palácio, e nesse frenesi de poder, de glória, de glamour, ele não se satisfaz apenas em mostrar a grandeza do seu reino, que ele é poderoso, mas ele, para poder realmente dar assim um ar de distinção à festa, ele manda trazer os vasos, copos, as taças de ouro que estão lá em Babilônia, para levar à sua festa e os nobres distribuírem entre os seus grandes para tomarem vinho naquelas taças que foram trazidas lá de Jerusalém. O interessante é que o dono das taças estava prestando atenção na festa. E o dono das taças, parecia, de certa forma, o quê? Passivo e até morto. Por quê? Hein, Sara? Por quê? Porque se chega alguém dentro da sua casa e vai entrando lá e vai chegar lá na sua sala e pega as suas coisas e vai levando para outro lugar e sem mais nem menos, e fica assim, qual é a atitude que você vendo aquilo você toma? No mínimo, peraí, que negócio é esse? Chega um vizinho seu que não tem nada a ver com você, entra na sua casa e sem pedir licença, e vai lá e pega as suas coisas que estão lá em cima da sua mesa e vai levar lá para a festa dele lá. Faz sentido? Faz. Você vai dar um chega para lá nele, No entanto, vocês observam que quando nós mostramos a teologia da história, vimos que tudo aquilo foi permitido por Deus por causa da inadimplência vocacional do seu povo. Ou seja, eles estavam numa situação de quebra da aliança e Deus permitiu. A glória de Deus se afastou do templo, como bem mostrou Ezequiel, e saiu do templo. O templo só tem sentido, o templo só tem a santidade que ele intrinsecamente precisaria ter, quando o dono do templo está nele. Igreja só faz sentido quando o dono da igreja está nela. Quando Jesus disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Isto mostra que a sacralidade do templo, do lugar de reunião, se dá não pela presença dos reunidos, mas pela presença daquele que realmente faz sentido e dá sentido à reunião, que é a presença de Deus. Daí o templo, depois que perdeu a glória de Deus, que o Ezequiel viu sair do Santo dos Santos, passar pelo santuário e depois passar pelo átrio e ser recolhido lá no monte, depois tomada no seu lugar devido, na sua glória. Quando Deus se afastou do templo, o templo foi entregue às hordas de Nabucodonosor. E aí então o templo ficou entregue a si mesmo. Eles foram lá, quebraram tudo, queimaram, levaram os copos sagrados para a Babilônia. Tudo bem, Deus permitiu. Mas quando chega esse momento exato, quando Deus tem dentro do império e quer se dar a conhecer, observa a graciosidade de Deus. Deus quer se dar a conhecer e mostrar para os poderosos que a história não está entregue ao acaso, que o mundo não está caminhando a ermo. Deus está no controle da história. E chega um determinado momento em que Deus diz, basta, em que Deus entra em juízo. Nabucodonosor diz, ele é aquele que pode humilhar os que andam na soberba. E a ilustração desse princípio, que é o último versículo do capítulo 4, se dá no capítulo de número 5. Tá? Daí então, quando ele pega os vasos sagrados de Deus, aí há uma reação da parte de Deus. Tá? O rei já está cheio de cachaça, bêbado à vontade, parece até alguém que a gente conhece, disputa um copo, que é a presidentes que disputam um copo. O negócio deles a disputa é no copo. E então, aqui a gente vê um presidente também bem daqueles. E não somente isso, mas profano. Por quê? Porque
O poder é uma coisa que embriaga tanto que o que mais embriaga aqui a Belsazar é o poder. Ele não faz a atitude mais por conta da bebida que ele já tinha ingerido, mas é por conta do próprio embriagamento que a soberba trouxe a ele. E o poder, né? O poder faz com que a pessoa realmente tome suas decisões igual um ébrio. E quando isso acontece, a segunda pergunta: quais as coisas erradas que Belsazar com seus grandes estavam fazendo e o que o rei viu e que acabou com a sua alegria? Aí os versículos 4 e 5 nos dizem: enquanto bebiam o vinho, o que eles faziam? Olha só, pegaram os copos sagrados do Deus verdadeiro. Olha o conflito de cosmovisões aí, pagã e judaica, a verdadeira e a falsa. Cosmovisão pagã. Pegaram os vasos sagrados do Deus verdadeiro e louvavam aos deuses. Você observa bem que todo o paganismo, toda a festa pagã, ela sempre tem essa conotação de politeísmo. Vocês já viram? O carnaval não tem não tem, essa festa, ela é a encarnação do paganismo. Não só pela promiscuidade envolvida nela, mas também a devoção que ela faz às divindades, entre aspas, que as pessoas veneram durante essa festa. Não é à toa que sempre depois do carnaval vem uma desgraça, acontece uma desgraça no mundo. Já viu? No Rio de Janeiro, São Paulo, incendeia um prédio, sempre tem uma desgraça para acontecer. É sempre assim. Né? Por quê? Porque é exatamente, olha a filosofia do negócio, a teologia do negócio é isso. Eles tomavam os vasos e louvavam aos seus deuses, que eles concebiam como deuses. Tá? E só Gregory Bill para poder explicar a teologia bíblica da idolatria. O que passa na cabeça do pagão quando ele adora os deuses. O Gregory Bill escreveu um livro, né? We Become What We Worship. Nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Então, se o indivíduo adora deuses que não falam, que são cegos, né, que são surdos, ele se torna, diz o Salmo, a pessoa se torna igualzinho ao seu Deus. Igual ao seu Deus. Né? É isso aí. E louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Então, o politeísmo aqui é característico da cosmovisão pagã. Mas, de repente, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Então aí eu me lembro do Billy Graham. He saw a hand, without an arm, writing on the wall. Ele viu uma a mão sem o braço, escrevendo na parede. Eu me lembro da mensagem do Billy Graham, foi muito boa. E diz aqui o texto que a pergunta que é a seguinte, né, quais os homens que o rei mandou chamar, demonstrando estar perturbado, e o que eles puderam fazer para ajudá-lo? Depois de tanto histórico acerca de Daniel, quem deveria ser chamado logo de imediato? Hein? Daniel, não é verdade? Deus, o que você acha? Quem deveria ser chamado por um contexto desse? Mas o Daniel não era um dos nobres também? E Daniel, aí que vem a coisa, Daniel não estava no carnaval. Daniel não estava na festividade pagã. Daniel estava separado em algum lugar no palácio. Provavelmente, sabendo das notícias, retirado, orando e esperando o momento de entrar em ação, caso
fosse necessária a sua intervenção, como foi. Né? Talvez, dentre esses nobres aí, muita gente, né, estava ali, né, porque veio veio lá do reino de Judá, e como aqueles que se prostraram diante da escultura, da imagem de escultura, agora também não se duvida que tivesse alguns judeus ali, né, gozando das benesses do palácio, que estavam ali também participando daquela festinha ali, né, de repente bebendo socialmente e tal, tranquilo, né, participando dessa festinha. Daniel não estava no carnaval. Esse aqui é o grande ponto da história. Então o que ele fez? Diz aqui, o seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro. Né? Tu já pensou? Ficou ali com o joelho batendo um no outro. Tão assustado. O que é aquilo, gente? Acabou a festa, aquele suspense no ambiente, né? Os tambores, a música para, o DJ, dá uma pausa, DJ, né? Para a festa, porque tem um negócio estranho acontecendo, e ele olha, fica apavorado, né? Volta a sobriedade logo, né? Nem o vinho vai embora. Numa hora dessa, o indivíduo vê uma cena de terror daquela, né? Na parte bem iluminada, quando os focos estão ali, Deus escolhe ali aquele projetor e coloca uma mão, uma cena de horror, né? Uma mão, né? Sem o braço, without an arm, sem o braço, writing on the wall, escrevendo na parede. Já pensou? Que cenário? E diz aqui então que o rei ficou com seus joelhos que batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Não aguentava nem ficar em pé, tremendo, pálido, medroso. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Aos gritos o rei mandou chamar os encantadores. Olha aí, gente boa, tem que chamar os sábios. Né? Eu falei para vocês, se sabedoria é isso, imagine o que é burrice. E mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos, e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler esta inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do rei. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição nem dizer o seu significado. Mais uma vez, 0 na prova. Os caras são sábios, ainda não sei como é que fica. Isso aí é por isso que a gente fica analisando. O cara não sabe nada e tem título de PhD. Sabe nada. Quando vem um teste, chega uma hora na prova de provar o conhecimento, o cara não sabe nada. E é PhD, é doutor. É doutor. Me lembro uma vez, nós fomos para o professor Alberto Alves. Ele é um indivíduo muito sarcástico. Né? O professor Alberto Alves, modéstia à parte, domina hebraico, aramaico e grego. Tem 2 gramáticas escritas de hebraico, tem uma de hebraico e uma de aramaico. A de hebraico de grego, ou melhor, tem uma de hebraico e uma de grego. A de grego são o primeiro. E uma certa vez nós fomos visitar um líder evangélico, muito famoso lá no Rio. Aí ele falou: olha, esse aí não sabe a diferença entre o alfa e o aleph. Aí, pô, tá brincando, fulano? Não é possível, pela fama que esse indivíduo tem aí na sociedade evangélica, o cara é o cara, não é possível. Aí, você pode fazer um teste. Aí, eu, de brincadeira, né, eu falei: não, vou fazer um teste. Eu levei João, imprimi lá em casa no Logos, né, no João capítulo 1, em grego, né, versículos 1 a 6, e imprimi o Salmo 133. Renei Matov, Manaim, Shevet, Rahim, Gamiachad, né? E João 1:1, todo estudante de grego, primeiro versículo estuda, principalmente para combater as heresias dos russelitas. Quando ele estuda heresiologia, ele vai estudar João 1:1, e especialmente em grego, para ver ali se há realmente alguma possibilidade sintática daquela tradução, ou melhor, aquela traição dos russelitas.
né? Enarche, en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos, en hologos. O verbo era uma palavra, era um Deus, era Deus. Então, todo estudante de teologia, quando entra no seminário, ele, pelo menos, se é um seminário que tem algum sentido, ele vai estudar isso. Aí eu levei os dois textos, né, quando chegamos lá na sala dele, começamos a conversar, e eu mostrei para ele. Quando botei o hebraico na frente dele, ele não sabia em que direção tomar o texto. Estava para baixo, cabeça para cima. E botei o texto grego, ele, muito menos, não sabia discernir entre o alfa e o aleph, provando a tese do professor Roberto. Mais um doutorado para ele, só por causa dessa tese aí, que diz que o indivíduo não sabia discernir entre o alfa e o aleph. Para quem se projetava na sociedade evangélica? Ou como o cara, né? Então devia saber muito. Mas, no entanto, é aquilo, é a fantasia que se constrói para poder vender imagem. Hoje em dia se vende imagem. Do ponto de vista do saber, as pessoas não sabem nada. Mas vende a imagem, o pessoal compra e aí vai. Esse é o mundo. Então chegam aqui também os vendedores de imagens, estão aqui no palácio. Isso não é coisa nova, isso é coisa antiga. Os caras são chamados para interpretar para o rei, são pagos para isso. Estão na universidade fazendo pesquisa, né? Aí chega agora, o rei tem um problema para resolver e todos os sábios do rei viram, mas não conseguiram ler a inscrição nem dizer ao rei o seu significado. Bem, aí complicou a situação. Por quê? Porque o PhD dele já poderia ser rasgado, né? O doutorado dele pela Universidade de Babilônia já podia ser jogado no lixo. Né? Igual o Olavo fala. O dia eu vou chegar e vou ter um doutorado assinado pelos professores da USP. Não faz sentido. Né? Se eu me submeter a essa humilhação, eu estou realmente dando crédito a quem não merece. Então, jamais eu vou ter, vocês nunca vão me ver com um doutorado assinado por um professor da USP, da Universidade de São Paulo. Ele fala isso por uma ironia, mas que é uma realidade. Inclusive, no Imbecil Coletivo 12, ele fala, né, sobre o longo caminho, a trajetória da vaca para o brejo, né, e fala sobre os filhos da PUC, né, que é Pontifícia Universidade Católica. É uma forma sutil de xingar os caras. Porque os caras não sabem nada, mas não sabem nada mesmo, e estão tudo lá com título de doutor, né? E é exatamente o que está acontecendo aqui nesse cenário. Está todo mundo lá, poxa, esperando. Agora, chama os astrólogos, os sábios, pois chega aquela equipe, a comitiva, né, toda pomposa, com beca lá por diante do rei para fazer aquela presença, e quando vê a questão, não sabe resolver. Não adianta. Não tem condição de resolver. Bem, aí então, nesse cenário, como o rei e os seus convidados ficaram, por causa da escrita na parede, e o que a rainha disse a fim de tranquilizá-lo? O que acontece? Tem alguma coisa para resolver essa situação. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados. Agora eles chegam lá também. O que era ali? Não sei. Está escrito em aramaico, está na nossa língua. Mas o que é isso? Não sei. E você? O doutor fulano? Doutor Beltrano? Doutor Ciclano? Sei não. Ninguém sabe. Não, ninguém sabe. Ih, então o troço é brabo mesmo. Nem meus sábios não sabem. Né? Os filhos da PUC não sabem. Então quem que vai saber? Eu estava lá na Universidade Federal do Rio, fizemos um encontro de professores de hebraico, e estava eu e o professor Tarcísio, nós estivemos com ele em Michigan, e aí nós fomos lá nesse encontro, inclusive ele foi ao Rio também, esteve lá na nossa igreja em Engenheiro Pedreira, e aí nós fomos no encontro de professores de hebraico. Então se apresentou um doutor lá, professor de hebraico da PUC, para falar acerca das condições e do que estava sendo oferecido pela PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Quando o cara começou a ver os textos em hebraico, era o professor Tarcísio, olha quanto chibolete aí. Mas é muito chibolete junto.
Quando você assiste bolete, um cara tropeça, né? Não sabe ler o texto, e então cita lá o recede como Paulo Lockman, né? Que é o bispo metodista lá, Paulo Lockman, recede, o antigo falecido Metanoia, né? do Nilson do Amaral Fanini, o Roberto, que é metanoia. Se você falou que a palavra é grega, respeita a prosódia. Ele sempre brincava assim, né? E para dar títulos de... só para descontrair, para exaltar, né, aqueles caras que ele realmente viu que eram zero à esquerda. Ele chegava aqui, quero apresentar o meu amigo oligofrênico, fulano de tal. Aí o cara, pô, oligofrênico, por que nome? Oligofrênico é uma outra forma de dizer burro, só que é uma forma culta de dizer burro. E aí, chega, olha, e eu vou dar um conselho para ele: una-te aos bons e você será uma exceção. Aí o cara ficava, pô, obrigado. O cara realmente era fantástico, recebendo, né, sendo recebido na Academia Evangélica de Letras. Roberto Alves é uma graça. E aqui estão os indivíduos sem saber fazer absolutamente nada. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei, o cara estava apavorado. E agora? O que vocês fazem? Vocês não sabem isso? Vocês sabem como é que é, né? Vocês são pagos para poder fazer pesquisa na universidade, só fazem isso e agora chega na hora, nada, não sai nada. Aí diz aqui: tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, que estava todo mundo em pânico, entrou na sala do banquete e disse: ó rei, vive para sempre, não fiques assustado nem tão pálido. Existe um homem, olha só, Deus não tem compromisso com organizações. Já falei para vocês e torno a dizer. Deus tem compromisso com homens. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Olha a cosmovisão pagã. Ele falou o espírito de Deus, é exigir muito de um pagão, né? Não é? Exigir muito de um pagão. Existe, pelo menos ela tem uma noção de que o Daniel tem uma dotação sobre-humana. Já é muito para um pagão. Tá ótimo para ela. Na época de teu pai, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu pai, teu predecessor, sim, o teu pai, ou teu predecessor, o nomeou chefe dos magos. Você observa bem aqui, é uma distância que, tá? Se você perceber, ou era um tempo muito longo, em que Belsazar era garoto, né? Ou então ele está distante, na dinastia aí, babilônica, está distante muito tempo, né? Mas, pelo menos, a rainha, ela vem com essa informação, tá? Uma das hipóteses é válida. E diz aqui: o rei Nabucodonosor, teu predecessor, teu pai, sim, o teu pai nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Quem é o chefe do departamento, né, é o reitor da Universidade de Babilônia? Daniel. Daniel, reitor da universidade. Mas o cara é tão bom que sempre esse pessoalzinho medíocre está procurando uma oportunidade para poder passar Daniel para trás. Já viu? Sempre precisando de uma oportunidade. E verificou-se, diz aqui, verificou-se que esse homem Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel, e ele te dará o significado da escrita. Tá? Então, ela, poxa, eu conheço um homem, e esse homem resolveu enigmas para o teu pai que nenhum, por isso que ele foi nomeado, ele é o cara, é o reitor da universidade. Interessante que o pessoal não estava aprendendo com ele não, já viu? Não adianta, não tem como, estão sempre para trás. Aí
essa informação que a rainha deu, a sexta pergunta, quais as vantagens e honrarias que o rei prometeu? Né? Diz aqui, aqui nós já pegamos a pergunta, qual a informação que a rainha deu ao rei Belsazar acerca da pessoa de Daniel e das qualidades especiais que ele tinha. Então já foi visto que ele tinha uma inteligência extraordinária, também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios, e a ordem foi, o conselho da rainha mãe manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Aí a sexta pergunta, quais as vantagens e honrarias que o rei Belsazar prometeu ao profeta Daniel? E o que Daniel disse sobre esse assunto? Pô, é a hora. Agora é a hora, né? Ele age como o moço de Eliseu ou como Eliseu? O verdadeiro profeta vai ter a atitude do moço de Eliseu ou do Eliseu? Lembra do episódio de Geazi e Eliseu? Na época do Naamã? Lembra da história? Como é que foi a história? O leproso chegou lá com uma comitiva e oferecendo toda uma quantidade de ouro grande, um presentão, né, para o profeta Eliseu. E Eliseu chegou e descartou tudo aquilo. Igualzinho acontece hoje, né? Como nos dias de hoje se vê, ao contrário, hoje em dia se tira tudo, tem um sugador de reais lá no Brasil que, vou te dizer, o cara aí está passando a porta daquele, né, suga assim, vem carteira, com casa, com carro, com tudo, em certas, entre aspas, igrejas lá do Brasil e dos Estados Unidos e do mundo afora. É um sugador. Aí então, Daniel foi levado à presença do rei. Ele disse, você é Daniel? E olha o distintivo. Você é Daniel, que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o Espírito dos deuses está em você, é a cosmovisão pagã, e que você é um iluminado e que tem inteligência e uma sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios e os encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me dizerem o seu significado, porém eles não o conseguiram. Né? Eles não o conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Tá? Bem, vantagens. Se você puder ler essa inscrição e dizer o que significa, você será vestido de um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço. E será o terceiro em importância no governo do reino. E Daniel, o que falou? Minha chance chegou. Não é? Minha oportunidade chegou. Daniel, profeta agora, poxa, depois diante de uma dessa, claro, já estava com tudo mastigado. A questão já estava toda resolvida. Botou assim os olhos e a questão já está toda solucionada. Está com um gabarito já na cabeça. E esse gabarito pode ser dado de graça ou pode ser dado por um valor extraordinário. Aí o que Daniel faz? Vende o gabarito da questão ou entrega de graça? Que de graça recebeste, de graça dai. Daniel está cumprindo o princípio aqui, pelo que eu vejo, vamos ver, né? Bem, eu estou presumindo, pelo que eu sei de Daniel, da integridade de Daniel, né, da característica de Daniel, ele vai agir como Eliseu. Ô Naamã, você não veio aqui para comprar a cura da sua lepra, não. Você vai levar a cura da sua lepra, de graça você vai receber o conhecimento do Deus verdadeiro, saber que há um único Deus e que Ele tem poder para curar você da lepra.
É só isso que você vê com os caras aqui, mais nada, e é o que você vai levar. Na cabeça de Eliseu, funciona assim. Na cabeça do Geazi, duvido se eu não vou lá. O cara pregou uma mentira para poder arrancar dinheiro do... Né? Diz que os filhos dos profetas das montanhas de Efraim vieram com outro recado para Eliseu, e Eliseu mandou ele ali para pegar um dinheiro e roupa para poder voltar para lá e fazer o pé de meia dele para viver o resto da vida tranquilo. Né? Essa é a mentalidade da negociação das coisas da fé. Funciona assim. Entendeu? Funciona assim. E só faz diferença quem realmente é um profeta de Deus. Versículo 17. Diz o texto: então Daniel respondeu ao rei: podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. Pô, que atitude diferente, né? Que atitude. Podes guardar os teus presentes para ti e fazer o quê? Dar a algum outro. Pode dar para outro. Dá para esses sábios aí de Babilônia que estão doidos para isso. Eles vieram aqui por causa disso. A intenção deles era ser presenteados. Só que chegaram a encontrar uma barreira, né, questões eles não sabem resolver, não sabem qual o teorema que vai aplicar ali para poder, né, qual o princípio linguístico que vai decodificar o sentido, né, dessa inscrição. Então dá para ele, pode dar. Eu faço a questão de graça e você paga para eles. Se é isso que eles querem, então dá para eles. Daniel foi forte, não foi? O que vocês acham? Uma atitude realmente de um profeta, com P maiúsculo. E diz: no entanto, eu lerei. Qual era mais a intenção maior de Daniel? Daniel estava ali com uma missão de quê? De profeta. E qual a intenção de um profeta? O que um profeta serve para quê? Ele é mediador de quê? O que o profeta traz para os homens? E a profecia traz em si, no seu bojo, o quê? O conhecimento da vontade de Deus. Tá? Então, como ele vai exercer um dom que ele sabe que não é dele, ele não tem como cobrar por isso. Ele não tem como negociar isso. Né? Não tem aquela história, você tem que fazer isso. Não, Daniel é igual Paulo. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Ele tem de fazer os homens conhecerem a vontade de Deus. E essa é a oportunidade de Deus no negócio. Deus agora está dando uma grande oportunidade para aqueles pagãos conhecerem um pouco mais da sua glória, conhecerem um pouco mais de si. Percebem? Mas que imagem, vamos ver, o evangelicalismo contemporâneo passa para as pessoas hoje? Qual é a ideia dessas pessoas hoje em relação a Deus? Porque Deus é um grande negociador. Né? Certas igrejas passam para as pessoas a visão de que Deus é um negociador. Quanto mais você pagar, maior é a sua bênção. Quanto mais você investir, né, mais você vai receber. Então aí por isso que eles fazem lá as campanhas dos empresários, né? Aquelas coisas todas. Então o cara quer ser empresário, aí vai lá. Quem vai começar aqui dando o seu Isaac? Eles, né, 10 mil reais. Quem vem? Aí todo mundo vai botar lá 10 mil. Agora, você vai fazer o seu sacrifício e vai dar 1.000 reais. Qual a ideia que esses caras estão passando para essas pessoas? Que é uma barganha, a vida espiritual é uma grande barganha. Né? Que a vida espiritual é uma grande barganha. Daniel está nesse contexto para mostrar algo totalmente diferente. Daniel vai mostrar para esse pessoal o quê? Conhecimento de Deus. Por que aquela mão apareceu na parede? Por que aquela inscrição foi enviada? E que o Deus, dono daqueles vasos sagrados, havia lá no trono, na Assembleia Celeste, decidido invadir a festa. E parar com ela. E acabar com ela. Poxa, soberania de Deus na história. Não é?
Podem estar fazendo os banquetes, zombando de Deus aí. Deus entra na história para mostrar a esse pessoal que o negócio não é assim. O negócio não é assim. Eles não pensam que o poder pertence a eles, né? Eles têm que saber que o poder pertence única e exclusivamente ao Deus dos céus. E essa é a lição que Belsazar vai ter. Daí então, o que o profeta Daniel disse ao rei? Que ele tinha feito de errado e que fato Daniel mencionou para lhe servir de exemplo. Agora vamos à teologia da história. O que está acontecendo aqui? E o rei está apavorado, está tremendo, querendo saber o que está acontecendo aqui. A festa acabou, o DJ parou a batucada. Né? O que está acontecendo aqui? Aí diz Daniel, eu lhe darei o significado, pode ficar tranquilo. Não quero nada não, não precisa me pagar por causa disso não. Eu tenho prazer agora, eu vou cumprir com grande prazer a minha missão de profeta. Tá? Não preciso ser pago para isso. E vem ele, ó rei, foi a Nabucodonosor, teu pai, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. A autoridade é delegada. Quem deu? O Deus Altíssimo. Então ele está começando a formatar a cabecinha pagã do rei. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, ou seja, concedeu ao seu pai, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. E a quem queria humilhar, humilhava. Observem, o homem tem esse direito, né? Na posição de poderoso, ele podia matar, poupar ou humilhar. Tá? Escolher quem vai viver, escolher quem vai morrer. Tá? Deus fica numa situação, para certos evangélicos, que o homem tem, né, segundo dizem eles, livre-arbítrio. Faz o que bem tem. Deus não pode ter livre-arbítrio. Deus tem que tratar Nabucodonosor igual tem que tratar Senaqueribe ou tratar Belsazar. É assim? O tratamento é diferente. Observe que com Nabucodonosor Deus tratou de um jeito, com Belsazar o tratamento é diferente. E observem bem como é que foi a coisa. E diz mais aqui, então essa soberania e esse poder, isso tudo foi o que? Delegado. Grandeza, foi tudo delegado. Deus é que deu. Glória, foi Deus é que deu. O poder pertence a Deus. Uma coisa Deus disse, e duas vezes ao ouvir, que o poder pertence a Deus. E diz, a quem o rei queria matar, matava, a quem queria poupar, poupava, a quem queria promover, promovia, a quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando o seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, primeiro vem, o coração se torna arrogante e endurecido por causa do orgulho. O sujeito fica tão impregnado de poder que ele pensa realmente que ele é poderoso. Que ele não tem limites e não tem ninguém acima dele. Esse é o grande problema do poder. Esse é o grande problema do poder. Então as pessoas pensam que, poxa, agora ele é como se ele se sente como um Deus. Né? Como um Deus. E aí a situação fica complicada. Fica complicado. Por quê? Porque Deus mostra que eles não são poderosos. Vê lá o Hugo Chávez lá. Tão poderoso que está aí, com os dias contados. Vê o Lula. Né? O cara fica tão poderoso na campanha. O cara não tem que fazer. Isso aqui não é coisa que não tem. Quem não tem que fazer? Numa festa daquela, o cara podia fazer a orgia dele toda. Tá? Ele é pagão, está fazendo a orgia dele toda. Ok. Quer se promiscuir? Se promiscue. Faça tudo. Mas pega essa promiscuidade e quer fazer o quê? Mexer com Deus. Aí o negócio fica sério. Aí o bicho pega, como dizem, né? O negócio fica sério. Exatamente. O rei Belsazar está lá na sua festa, fazendo o seu pagão. Deus está, tudo bem, vai fazer pagão. Quantas festas pagãs Deus está vendo aí no mundo acontecendo? Tudo bem. Mas chega numa dessas de grande glamour, o cara pega os vasos sagrados da casa de Deus para poder chegar lá e zombar daqueles elementos sagrados,
porque ele não tem o senso do sagrado, não reconhece que aquilo é sagrado, e na cosmovisão pagã, o Deus vencido sempre cediu aquilo que era dele para os deuses vencedores. Então, na concepção dele, aquilo que estava ali era de um Deus derrotado que não pôde se defender. Não é? E Deus se defende a si mesmo. Eu não preciso ser defensor de Deus. Daniel não precisa ser defensor de Deus. Deus aqui mesmo tomou a iniciativa de se defender, de falar por si próprio. E depois, quando ele fala por si próprio, ele fala em enigma e ele tem um intérprete daquilo que ele está falando. Aí entra o papel do profeta. Senão Daniel perde o emprego. Não é? Senão ele perde o emprego. E diz mais aqui, remunerado pela graça, viu? No entanto, diz aqui, o seu coração, tal, né? Quando o seu coração se tornou arrogante, né? Igual do Lula. Quem falou que os pobres querem um reino para o futuro, falou bobagem. Os pobres querem um reino agora. Aí, como se dissesse, o PT pode dar esse reino. O PT agora virou o paraíso, agora, oferecendo o paraíso para as pessoas. Foi só falar bobagem para poder pegar um câncerzinho na laringe. Tinha nada, ele podia fazer o discurso dele, a campanha dele, mas o cara se torna arrogante, com o coração endurecido. Aí Deus vai simplesmente dar um toquezinho lá, né, mexe na modificação, faz uma modificaçãozinha, nem vai lá, não. Fala, uma palavra de Deus dá a vida e uma palavra de Deus, pronto, é suficiente para o cara. Deus podia chegar na hora ali e fazer igual fez com Herodes, fazer ele ser comido de bicho. Mas não, vai ser comido devagarinho. E toma quimioterapia para ver se consegue refrear aqueles vermes e aquelas células que estão a serviço de Deus ali para humilhar essa arrogância, essa soberba dele. O homem não é nada, gente. E quer brincar com Deus como se Deus... Aí ele pensa, Deus não existe, então eu posso fazer o que bem entendo. E Deus já provou para qualquer ateu que ele existe. O cara é que não quer admitir. Não é? Ateu. E aí, o que acontece? No entanto, quando o seu coração se tornou arrogante, endurecido por causa do seu orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Percebe? Foi expulso do meio dos homens, aí então ele está recapitulando a história. Profecia não é só preditiva. Profecia ensina para o presente, às vezes através de fatos do passado. Então o profeta está relendo a história do modo como Belsazar deveria ter lido. Ele diz, foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal. Que era o que realmente ele estava sendo. Quando a pessoa se torna arrogante, quando a pessoa se torna soberba, ele está na realidade se equiparando a um animal. E Deus mostra aí, tirou a razão dele, tirou a mente dele e botou ele como um animal mesmo. Ficou 7 anos nessa condição, literalmente. Passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim como os bois. E o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer, olha aí, que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem ele quer. Coloca e tira. O grande milagre nessa questão da deposição de Nabucodonosor, conforme nós vimos, foi o quê? Que ele ficou 7 anos nessa condição e ninguém sentou no trono dele. Para mostrar como é que Deus é soberano. Trono cobiçado, mas ninguém sentou no trono dele. Deus mostrando o absoluto controle que eles têm da história. Percebe? Isso é muito importante. Mas tu, Belsazar, seu filho, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Então ele não era ignorante, por uma questão de ignorar. Ele era ignorante por conveniência. Tem uma diferença. Tá? Uma coisa é a pessoa ser ignorante ou ignorar. Né? Hoje o termo ignorante é um termo, né, que as pessoas geralmente não falam. Fulano é ignorante, ele pensa que ele é estúpido e tudo mais. Não. Ignorante é aquele que ignora alguma coisa, que não tem conhecimento. Não é o caso de Belsazar. Ele tinha conhecimento de tudo aquilo, porém agiu como se isso não fosse uma coisa, uma ignorância por conveniência.
Não é? Como tem muitas pessoas que têm certas posturas na vida por uma conveniência apenas. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Pronto. Quer cair de uma altura maior? Te exaltaste acima do Senhor dos céus. Por quê? Porque quando ele pega aqueles vasos sagrados da casa de Deus e coloca lá para beber cachaça, né? É como o PT pegando os cálices da Santa Ceia das igrejas para tomar cachaça lá na Granja do Torto. É mais ou menos assim, uma blasfêmia desse jeito. Ah, eu que não duvido que possa acontecer, não. Porque os caras são tão poderosos, né? Eles pensam que estão no domínio, estão no controle e nunca mais saem. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Aqui, ó, essas divindades aí. Isso não vale nada. Daniel está dando a teologia do momento histórico ali, recapitulando a história, analisando o presente, e diz mais. Então aqui os aspectos da profecia de Daniel, ele vai envolver o quê? Passado, presente e depois futuro. Percebe? Ele vai trabalhar as 3 dimensões da profecia. De um modo muito sereno e claro e sério. E diz que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Ele não chega e não ameniza, né, as divindades, tal, com medinho do rei. Né, tem que ser mais light, mais polido aqui na minha mensagem, porque afinal de contas eu estou diante do imperador. É um homem que pode mandar matar e um homem que pode dar a vida. Daniel está com essa preocupação? Daniel já mostrou para ele, ó, Nabucodonosor pensava que ele podia fazer o que bem entendia. E às vezes ele fazia mesmo permissão divina. Mas chegou um momento que Deus deu um break nele, deu uma parada nele bem brusca. E você, sabendo de tudo isso, entrou por mesmo caminho da soberba e diz aqui, mas diz os deuses que não podem nem ouvir, nem entender e nem ver. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida. Opa, deu uma revelação para ele aqui, grande, né? A sua vida está na mão de quem? De Deus. E você não glorificou ao Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Tá? É a última pergunta. Quais as palavras que foram escritas na parede do palácio do rei Belsazar e qual a interpretação que foi dada por Daniel? Aí vem o versículo que é muito conhecido de todos nós. Né? E qual a palavra e qual o significado? Qual a interpretação das palavras? Quantas palavras apareceram? Uma repetida, são 4, né? Uma repetida e mais 2 outras. Tá? E versículo 24, então dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu-se esta escritura. O versículo 24. Versículo 24. E foi enviada uma mão, está aqui o Logos, tal. E qual era a inscrição? O que estava escrito? Em aramaico está aqui, Udnar, Retavá, de Reshim. E esta é a escritura que foi escrita, Mené, Tekel, o Farsim. O Farsim tem um nun no final, que é plural aramaico, diferente do hebraico. O hebraico tem plural mem e no aramaico nun. Yud, nun. Bem, essa é a palavra. Mas o que isso significa dentro daquele contexto? Mené. É uma repetição de 2 palavras. Ele viu lá, Tekel, uma sequência, o Farsim. Ele viu a inscrição lá. Mas o que isso significa?
O que é isso? Qual é o sentido disso? Aí diz Daniel, Diná Peshar, aí esta é Diná Peshar, Miletá. Esta é a interpretação das palavras. Mené, por que usou a palavra mené? O que Deus quis dizer com esse mené? O que significa mené? Mené significa mená elahá, ou seja, Deus numerou, vem do verbo contar, Deus contou malchutar, que é o teu reino, malchutar, o hashlemar, e o decretou o seu fim. Ainda que ele soubesse o que estava escrito, contar. E aí, contar. Mas qual é o sentido desse contar? Contou o quê? O que Deus estava querendo dizer? Ali está o significante. Mas qual é a realidade significada? Percebe? Está o símbolo e a realidade simbolizada. Ele contou. Contou o quê? Contou o quê? Ninguém sabia o que queria dizer. E a ênfase? Porque 2 vezes. Lembra da repetição do sonho lá da época de Daniel, do faraó? Porque o sonho veio duplicado? Hein? Por que o sonho veio, o mesmo sonho, por dois elementos semióticos diferentes, por 2 composições constituintes semióticos diferentes, mas com o mesmo sentido? E por que ele veio duplicado? Por causa da urgência daquilo que Deus estava falando. Era uma coisa iminente, que já iria começar a acontecer, não era para um futuro distante. Daí quando Deus aqui, contou e o fez passar, é que Deus estava dizendo para ele o quê? Essa duplicação, isso já está definido. E contam os historiadores que enquanto Daniel estava dando a tradução e o significado dessa passagem aqui, desse escrito na parede, as hordas do exército medo-persa já estavam invadindo, tinham desviado o curso do canal que passava por dentro da cidade, entrado por baixo, aquela noite, e já preparando para atacar o palácio. Então, a inscrita na parede já vem com uma ação de Deus para poder realmente acabar com o reino hoje. Não vai amanhecer como rei. Daí há o mené, que é uma ênfase. Deus contou o teu reino e já decretou o seu fim. Acabou. Quando? Hoje. É agora. Percebem a duplicação? Qual é a função dela? Qual é a função? A urgência. Isso vai acontecer e não é daqui a 50 anos, você vai viver mais 10 anos, vai viver mais... Não, é hoje. Acabou. Deus o fez passar. Não é? Deus se mostrou a sentença veio Deus interviu com tanta veemência que ele estava decretando o fim daquele reino naquela noite. Basta de Deus. Basta. Deu para entender? Pegou bem o significado? E a segunda palavra? Diná Peshar Miltá. Vamos lá. Esta é a explanação. É o significado da palavra. A segunda, Tekel. Tekel, que tem Tav, Kuf, Lamed e Shivá com C. Tekel. O que fez Deus? Tequilta, Deus pesou tequilta em que? Vemos zanear, que tem o rei, vai tirar o som do pet, vai ficar vemos zanear, pesou em balanças, o que? O teu reino, que está fazendo menção ao reino. Ainda o referente aí é Malchutá.
o teu reino. Malchutar, o teu reino. Então, da frase seguinte, o objeto aqui, né, do verbo tekel, né, tekel quer dizer tequiltar, ou seja, pesou o teu reino, malchutar, em escala, bemozaniá, em escalas, em balanças, scales aqui, scales balanças, verishtichachat, achou em falta. E o achou em falta. En Hassir. Então ele foi encontrado, Hassir, em falta aqui, Hassir quer dizer light, leve. Ou seja, coloca um peso de um lado e coloca o outro que o de cá faz o outro subir. Hassir, esse sentido de light, no sentido de que foi achado em falta, ou seja, não deu. Você tinha que botar um peso aqui para haver equilíbrio, tem que ter um peso do mesmo, né, da mesma massa do outro lado. Tem que ter o mesmo peso do outro lado. Não teve, então ele foi achado em falta. Quando botou no lugar, ele não tinha justiça suficiente para equilibrar. Então, foi achado em falta. Esse é o sentido, então, do tekel. Por que tekel foi utilizado? Por causa, aí vem o sentido daquilo que Deus fez. Tequilta, ele pesou, malchutar, que não é a palavra que não está no texto, o teu reino, bemozaniá, em balanças, veristechachat, e foi achado como? Hassir, leve, em falta. E a última palavra, Perez. Todos os sábios de Babilônia sabiam ler aramaico. Estava lá, Perez. E aí, o que significa? O que fez Deus? Perissat, dividiu, Perez, a raiz do verbo dividir. Deus dividiu, Perissat, malchutar, o teu reino, tá? Verivat. Para quem? E foi dado a quem? Lemadai, o Farás. Foi dado aos medos e aos persas. Então, pesado, foi dividido, no caso do perishat, do verbo parash, perash, peres, quer dizer, peras, que aqui é samer, perissat, malchutá, verivat, lemadai, o farás. Foi pesado, ou foi dividido o seu reino e dado aos medos e aos persas. Tá? Então, é exatamente o sentido dessas três palavras, mené, tekel, e aqui o plural de parás, né, que é o farsim, tem tudo a ver com aquilo que Deus estava dizendo por uma linguagem codificada que Daniel veio, da parte de Deus, recebeu o sentido. Tá? Nenhum sábio de Babilônia, nenhum astrólogo, nenhum encantador, né, iria dar essa interpretação para o rei. Não tem como, gente. Só Deus. Percebem? Só Deus é que poderia dar essa significação para o rei. Tá? Pegaram aí? De graça aí uma leiturazinha aramaica para vocês, né? Isso não é todo dia que acontece. Então, eu creio que a maioria dos irmãos não vão nem analisar esse texto, nem ver esse aspecto aqui do ponto de vista da língua original do texto. É terra que pouca gente anda nela. Daí então veio o Belsazar, o Belshazzar, no aramaico. Bedain amar Belshazzar, Belshazzar. Então, mandou o rei Belsazar que fizesse o quê? Versículo 29.
O que fez o rei? Aqui a NVI diz esta inscrição que foi feita, Mené, Mené, Tekel, Farsim. Farsim, que é o Farsim. E este é o significado destas palavras, Mené, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, a gente lê como aramaico, viu? Até o Vanilson leu aramaico ali na hora que estava lendo, né? Geralmente as pessoas falam Tekel, né? Mas ele leu como aramaico, gostei. Observou a prosódia do original. Professor, tá bom. Aí, Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Perez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram terceira importância no lugar do rei. Observe bem, vocês estão querendo fazer isso, né? Mas, não, observe, Daniel deixou claro que a proposta dele ao agir como profeta não era ser presenteado. Falou, os teus presentes fiquem contigo e deem para outro. A minha função aqui é simplesmente exercer o ofício de profeta. E agiu muito bem. Poxa, decifrou um enigma daquele que eu vou te dizer, viu? É aluno topo de linha. Né? Centro de Tecnologia da Califórnia. Ou MIT. É o topo de linha. Ou IIT, né? Instituto Indiano de Tecnologia. O homem é fera mesmo. E quando termina o texto diz, naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto. Olha aí, Mené. Deus fez o quê? Contou, deu o início e o fim. O último dia do teu reino, Deus estabeleceu hoje e o fez passar. Então aqui a questão de o fazer passar, determinar um fim para ele, né, o verbo aqui é no sentido de que ele estava realmente terminado. Verhashlemar. O fez chegar a um fim. Tá? E naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto. Dario, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Então assim, nós encerramos esta lição. Espero que vocês tenham aprendido, não é, que o poder pertence a Deus. Uma coisa Deus diz, e duas vezes ao ouvir, que o poder pertence a Deus. Todos os aparentemente poderosos do mundo precisam ouvir essa mensagem. E a gente fica aí como uma voz que clama no deserto. Que o Senhor nos abençoe.